Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com o Ítalo Fernandes. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado e vai contar para a gente como ele conquistou essa aprovação. Então, Ítalo, seja muito bem-vindo e parabéns por essa conquista. Obrigado. Para a gente dar início à nossa entrevista, eu queria que você também se apresentasse, falando de onde você é, a sua idade, onde se formou. Meu nome é Ítalo Fernandes de Albuquerque, eu tenho 25 anos, sou lá de João Pessoa, na Paraíba, me formei em Direito, lá na Universidade Federal, e agora obtive a aprovação no cargo de delegado federal. Muito bom, né? E a gente quer saber, então, como que você decidiu estudar para concursos públicos, por que a Polícia Federal? Pois bem, minha história na Polícia Federal é um pouco conturbada. Ainda na faculdade eu tinha um certo desejo de ocupar esse cargo, mas eu me formei no final de 2018 e naquele ano tinha ocorrido há mais ou menos 6 meses o concurso de delegado da Polícia Federal. Então eu ainda não tinha a formação e muito menos os 3 anos de prática jurídica. Então naquele momento eu meio que deixei esse cargo de lado e comecei a estudar para procuradorias. E vim estudando, estava estudando, entrou uma pandemia, eu consegui trabalhar de home office, isso me ajudou um pouco a ter mais tempo para estudar e, fiquei focando para o cargo de procurador, não tinha mais, não estava mais pensando em estudar para o cargo de delegado federal, apesar de ser um cargo que eu tinha muita afinidade, tinha muito desejo durante a faculdade. O tempo foi passando e de repente surgiu o edital no início do ano, e eu pensei: "Não, eu não estou estudando para delegado, mas vai ter a prova nas capitais, aqui na minha cidade, é uma prova da banca CESP, que é uma banca que vai fazer as provas de procuradoria", e então eu decidi: "Não, vou fazer essa prova", e já tinha uma bagagem da faculdade de direito penal, que eu gostava bastante, direito processual penal, então decidi focar 2 meses antes do edital nessas 2 matérias que exigiam mais do candidato, né. Aí nas outras matérias já tinha uma boa base por causa dos estudos para a procuradoria e, tive a sorte, não a sorte, né, assim, mas, o privilégio e graças a Deus ter, obtido êxito nessa prova. Mas antes dessa prova, você falou que focou em procuradorias, você chegou a fazer provas? Não, Não. não porque, a última prova de procuradoria que tinha ocorrido, Procuradoria do Estado, tinha sido também em 2018. Então eu não tinha feito nenhuma prova até então. Na verdade, um outro cargo que eu tinha feito prova foi em 2018 ainda, eu ainda estava na faculdade, a prova do Ministério Público da União para o cargo de analista de direito. Consegui ainda ter a redação corrigida e ficar entre ali os, se eu não me engano, na posição entre os 500 colocados, mais ou menos, mas até o momento não houve nomeação. Certo. E aí, nesse período de estudos, você conciliou então com um trabalho? Isso, isso. Conciliei no trabalho, com a pandemia me ajudou bastante, porque tinha essa questão do deslocamento do trabalho, etcétera. Então, a partir do momento que fiquei trabalhando home office, consegui ter um tempo melhor de estudo, e isso foi, acredito, fundamental nesse momento. E aí, como que você fez para se organizar, né, em relação a disciplinas, carga horária de estudos, materiais? Bem, eu costumo dizer com os colegas que a gente que compartilha da vida de concurseiro e pessoas que vêm me perguntar como é que eu estudo, eu costumo dividir o estudo para concurso público em 5 pilares, que para mim são fundamentais. Primeiro é ter um material direcionado para concurso, seja PDF, seja videoaula, seja um manual, enfim, você deve ter um material voltado para estudo. Então eu sempre selecionei a depender da relevância da matéria. Algumas matérias que são mais relevantes, eu optava por estudar por certos materiais, outras menos relevantes, e aí, cada concurso tem a sua particularidade, né. Aí, além do material, a resolução de questão, que é fundamental, é um segundo pilar que eu acredito que boa parte dos aprovados, utiliza na sua preparação. O terceiro ponto, a revisão, que é fundamental também. E o quarto e quinto é algo mais voltado para a carreira jurídica, que é a parte de legislação seca, ter um contato constante de legislação com legislação, eu fazia um estudo diário da legislação, pelo menos 1 hora no meu dia, não necessariamente 1 hora corrida, mas, por exemplo, eu acordava, lia 20 minutos de uma legislação, na hora do almoço ali, lia mais 20 minutos, antes de dormir, mais 20 minutos, então eu obrigatoriamente inseria a legislação na minha preparação. E por fim, para a carreira jurídica, o estudo da jurisprudência, né. Então esses 5 pilares, um bom material direcionado para concurso, resolução de questão, revisão periódica, que eu sempre costumo dizer que estudo é que tem música. Você não escuta uma música uma vez e vai aprender, decorá-la. Você precisa ouvir uma, 2, 3, 4, 5, depois você canta sem nem fazer esforço, né. Então estuda da mesma forma, você tem que ter uma revisão periódica, revisão, revisão.
E a legislação, a grande maioria das provas cobram muita literalidade da norma, e por fim o estudo de jurisprudência, que para o Banca-CESP é primordial. Na última prova, por exemplo, acho que mais de 30, com certeza mais de 30 assertivas tinham como resposta a jurisprudência. Mas e aí, focado no concurso da PF, não lembro se você falou quanto tempo deu, porque você já vinha estudando para outros concursos, mas focado, assim, na Polícia É Federal? porque a Banca-CESP ela é muito similar aos concursos, né. Então, para a Polícia Federal mesmo, foi logo após o edital, mas eu não diria que, foi 2 meses para eu passar para delegado, não, foi uma bagagem de 5 anos de universidade, de 2 anos de procuradoria. Então, assim, houve eu mudei o foco de procuradoria para delegado, logo assim que saiu o edital, e foquei mais nessas matérias penal, processo penal, que tinha uma cobrança maior na prova, né. Apesar de eu já gostar bastante das 2 matérias, até mesmo na época da faculdade. Sim, com certeza já tinha uma bagagem, né, É. perguntei mais porque eu não lembrava se era antes do edital ou depois, então foi depois, mas você já vinha se preparando já há um tempo, com certeza isso influencia. E aí você, então, estudava todos os dias ou você selecionava alguns, estudava de final de semana também? Basicamente, depois do edital, acho que é reta final, não tem como você se dar o privilégio de tirar um dia, mas nem sempre eu cumpria os 7 dias na semana, a regra era. Mas às vezes, um aniversário de algum parente, algum encontro, enfim, terminava, tendo esse dia um pouco de folga. Apesar de que na pandemia, em razão das restrições, muitas vezes, isso até ajudava um pouco para evitar, sair e focar mais na prova. Então, basicamente, depois do edital, o estudo era a todo vapor. E aí o estratégia, como que você conheceu? A partir de quando você inseriu os materiais do estratégia nos seus estudos? Pois bem, o estratégia eu conheci ainda na faculdade, muitas pessoas falavam muito bem do estratégia, e no estudo para procuradoria ainda, eu tive um contato assisti às aulas do professor Igor Maciel, e sem dúvida é um material extremamente, assim, necessário para o estudo para concurso público. Então, as próprias aulas do YouTube gratuitas são fantásticas. O estudo de jurisprudência que é feito pela Estratégia Carreira Jurídica é fenomenal. Dificilmente você vai encontrar um material gratuito aí que comente a jurisprudência conforme vocês fazem. Não me recordo o nome do professor, mas eu assisti várias e várias vezes. E é isso. Então videoaula é uma coisa que você costumava usar também nos seus estudos? Costumava bastante, principalmente na parte de revisão. Eu não utilizava tanto para um contato inicial com a matéria, a não ser que fosse uma matéria bem específica, como, por exemplo, direito ambiental, que tem algumas particularidadezinhas, direito financeiro, mas, para revisão eu gostava bastante, porque ali até como um Netflix, substituto Netflix, você estava ali, assistindo e aprendendo de maneira, assim, mais divertida, né, do que só o livro, material, o PDF. E PDF você costumava Sim, estudar a também? regra era o PDF, né, a regra, o estudo base é o PDF. A videoaula ela é mais uma complementação, como eu disse, nas horas vagas, no domingo à noite, antes de dormir, eu gostava de colocar o YouTube ali na TV e assistir. Então o material base direcionado é o PDF, sem dúvida. E como que você faz o estudo com o PDF? Você costuma fazer resumo, grifar? Como que faz para absorver tanto conteúdo? Pois bem, eu costumo dizer que eu já fiz todas as formas de estudo possível. Eu já fiz, fazendo material próprio, já fiz, marcando o PDF, relendo. E, para mim, sendo sincero, isso varia de matéria para matéria. Algumas matérias que são mais aprofundadas, eu gosto de fazer o meu material a partir do PDF. Então, eu criava um material próprio a partir do PDF, fazendo geralmente estudo de pergunta e resposta. Então, por exemplo, sei lá, eu ia estudar arrependimento posterior. Eu não colocava arrependimento posterior, 2 pontos, não. Eu fazia o que é o arrependimento posterior e quais os seus requisitos. E a partir daí, isso já me ajudava para as provas discursivas e provas orais, principalmente. Aí prova discursiva também é bem importante. Você já tinha esse costume de praticar redação? Como que foi Pronto. essa parte? Isso foi algo que o estudo para a procuradoria me ajudou bastante. Em 2019, 2020, eu intensifiquei o estudo para provas discursivas, porque eu sabia que isso era um dos diferenciais. Nos concursos de procuradoria, as notas dos primeiros colocados na prova objetiva, ficam muito parecidas. Então, a segunda fase é o que lhe faz o diferencial. Então, eu sempre tinha o costume de treinar questões discursivas e, principalmente, uma coisa que eu fazia para evitar o cansaço de escrever tanto, era gravar oralmente uma pergunta de uma prova discursiva.
porque aí isso já me ajudava a criar um raciocínio jurídico e também a treinar já para uma terceira fase, que é a fase oral. E o estudo da prova oral e a prova discursiva é muito parecido. A diferença é só que um você está falando e a outra escrevendo, mas basicamente a estrutura de resposta é basicamente a mesma. Então, como o estudo da discursiva tem um pouco esse lado de cansar um pouco a mão, e às vezes eu não queria perder aquele tempo, aí eu respondia uma prova discursiva oralmente e gravava e depois ouvia, às vezes utilizava antes de dormir, dava já uma revisada com o áudio já gravado, e isso vai lhe ajudando a melhorar a dicção, a ter mais desenvoltura. Acho que isso foi fundamental também para as provas discursivas. E aí te ajudava, então, a se preparar para a discursiva e para a prova oral. Então você juntava as duas coisas. Exatamente. E eu criava, isso aqui fica até como uma sugestão para quem está assistindo, um padrão de resposta sobre cada tema. Todo tema que eu vou responder numa prova discursiva ou numa prova oral, eu cito basicamente o conceito do instituto, a natureza jurídica, o fundamento constitucional, o fundamento legal, aí divergências jurisprudenciais e doutrinárias. Então, se você citar isso em suas respostas, a probabilidade de não conter no gabarito é muito pequena. Então, esse padrãozinho me ajudava muito a, a ter uma resposta completa e a me ajudar a saber o que eu vou responder. Porque, às vezes, a prova é discorra sobre isso. Aí você fica um pouco perdido. Quando você tem essas perguntas pré-prontas para você, você consegue ir respondendo uma a uma na sua resposta. E você pode treinar isso também na prova oral. Eu fazia isso, eu colocava na parede essas 5 perguntas. E quando eu estava respondendo uma prova oral, eu olhava para elas e ia respondendo, oralmente e gravando. Então isso foi muito bom porque me ajudou a ter essa resposta completa e a abarcar geralmente o que está no gabarito. Inclusive na prova de delegado, algo que me fez subir muitas posições foi justamente a prova discursiva. Eu tirei uma nota relativamente boa em relação aos demais e isso me fez subir a nota. E aí a parte objetiva, você também tinha essa preocupação de fazer bastante exercício, fazer simulados, como que foi? Sim, essa questão de simulado, por exemplo, eu não era muito de fazer simulado, porque eu não estou dizendo que isso é certo, que é bom, que é certo ou errado, mas eu não era muito de fazer porque eu ficava, caramba, vou passar 5 horas aqui da minha manhã fazendo isso. Mas questão, eu fazia muita, muita, muita questão, principalmente na reta final. No estudo pré-edital, eu não fazia tanta questão, mas eu fazia todos os dias. Então, por exemplo, eu estudava um assunto, eu fazia 20 questões, pelo menos, do assunto. Eu ia revisar um assunto, eu fazia questão antes, para saber como é que estava a minha memória, meu conhecimento naquele assunto. Mas, pós-edital, o estudo ele se concentrava basicamente na legislação, muita questão, muita questão, muita questão, e o estudo de jurisprudência, porque para essas provas elas são fundamentais. Então, basicamente, eram esses 3 pontos pós-edital que eu focava. Obviamente que alguns temas doutrinários, a depender da matéria, é importante que você também reveja. Mas o estudo base, ele deve ser feito pré-edital. Eu não acredito que pós-edital você consegue ver uma gama de assuntos tão grande e ter tempo de revisar, repetir e sedimentar esse assunto. Então, o estudo pós-edital é um estudo só reta final mesmo. Não adianta você ali querer estar entendendo correntes doutrinárias, jurisprudenciais, não. É você conseguir fazer o máximo de questão, conseguir ter um padrão de resposta discursiva que vai bater com o gabarito, é você focar nisso, basicamente. E aí, em relação às matérias que você estudava, você tinha uma estratégia de fazer ciclo de estudos? Como que você selecionava o que você ia estudar naquele dia? Sim, eu tinha grupos de matérias. Então, eu tinha 4 grupos, que cada grupo tinha 4 matérias, totalizando 16. Porque aí eu estudava isso aí ainda na época das procuradorias, né? Que eu só adaptei para o concurso da Polícia Federal. Então, cada dia eu estudava essas 4 matérias, no outro dia, cada grupo, e depois repetia. Isso porque eu já estava numa fase já basicamente só de revisão, que eu já vim de 2 anos de base, estava só na fase de revisar. Eu costumo dizer, em concurso você repete, não tem um marco final, você repete até o dia que você tomar posse. Então, a Constituição, por exemplo, eu li a Constituição do artigo 1 até o 250, depois vamos para o artigo 1, 250, depois até o dia que tomar posse. Não existe esse, terminei de ler a Constituição, parei, não. Mesma coisa no estudo. Então, direito constitucional eu começava lá em direito de garantias fundamentais, terminava lá as disposições transitórias, voltava. Então, sem fim, até o dia que tomar posse, né? Então, basicamente era assim. E aí, no dia da prova, como é que foi? Você sentiu que estava bem preparado? Imaginou que ia ser aprovado? Achou difícil? Como que foi?
na verdade, eu nem imaginava que ia ser aprovado, porque não era nem meu foco, não era meu foco naquele momento. Meu foco era a procuradoria, mas como ia ter uma prova que eu tinha um desejo ainda na faculdade e que era na minha na capital onde eu moro, falei: "Não, vou fazer essa prova", fui tranquilo, acredito que isso até me ajudou. Eu fui bem tranquilo, porque, eh, a previsão de concurso de procuradoria, inclusive já saiu alguns editais, eh, era iminente, então eu pensei: "Não, vai ser um teste aqui, eu vou estar fazendo uma prova numa banca, que vai ser a mesma que vai fazer a prova de procuradoria, eu vou ter a oportunidade de treinar discursiva, então eu vou estar aqui fazendo um simulado real que, se der certo, eu me aposento dos estudos", né. Aí, eh, deu certo, né. Quando saiu o gabarito preliminar ainda, eu me surpreendi. Aí eu até pensei: "Caramba, se isso der certo, eu vou seguir, eu vou abandono a procuradoria e vou voltar para aquele meu desejo de 2018". E e deu certo. Confesso que eu não imaginava, não imaginava, mas fiquei muito feliz com o resultado. E falando, assim, sobre o cargo em si de delegado, né, o que que te atrai? Inclusive você teve apoio da sua família nessa decisão de estudar para concursos? E se tratando de área policial, o que que eles acharam? Com relação a estudar para concurso, sempre tive apoio, tanto da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, eu sou casado, tenho uma filha, todos sempre me deram total apoio. Para a carreira policial sempre tem aquela preocupaçãozinha, né, e ainda mais o cargo de delegado federal, que tem geralmente as lotações iniciais são no norte, distante da família, sempre houve um pouco de, não de resistência, mas de comentário: "Não, vai abandonar mesmo a procuradoria?", mas no geral todos me apoiaram sempre e estou muito feliz. Mas com relação ao cargo em si, o que me atraía, principalmente na faculdade, era o dinamismo da carreira. Eu me questionava se eu seria feliz, num cargo que ficasse dentro de um gabinete, a vida toda, passa 30 anos da sua vida atrás de um computador, despachando processo, enfim. Eu não saberia se isso ia me trazer felicidade. Então o cargo de delegado, ele tem essa particularidade de você poder, atuar em operações, ter um cargo mais dinâmico, um cargo que vai atuar ali com algo que está no dia a dia na TV, enfim. E isso me atraía bastante no cargo, para ter uma vida bem dinâmica mesmo. E a possibilidade de conhecer basicamente o país inteiro, porque existem muitas operações da Polícia Federal, que os policiais têm que viajar, têm que fazer operações em outros estados, além da própria carreira que você inicia em lotações e vai aos poucos, galgando cidades até chegar ao seu local novo. Então eu acho que isso era o que mais me atraía na carreira. E aí, esses concursos da área policial também tem o TAF, né, como que foi essa etapa para você? Você já tinha esse costume de praticar exercício físico? Bem, a pandemia ela deixou a gente um pouco em casa, né, e a prática de exercício estava, eu confesso que estava bem quase nula. Mas a partir do momento que eu soube, que tinha me dado bem na prova objetiva, que eu via que tinha viabilidade de seguir no concurso, aí imediatamente eu fui atrás, comecei a correr, comecei a fazer os exercícios que o TAF exigia. Eu tive, assim, uma infância bem ativa, então, essa parte de esportes eu pratiquei muito, natação, enfim, então, assim, é algo até que me surpreendeu. Eu quando fui fazer logo as primeiras vezes, vi que estava me dando bem, então eu fiquei um pouco tranquilo, porque eu estava atingindo já os índices, antes mesmo de estar treinando, mas sem dúvida eu tive que aperfeiçoar principalmente a corrida, que era algo que estava pegando um pouco, mas, tive apoio também, contratei um personal e deu tudo certo, graças a Deus. Muito bom. E o que que você acha que foi o seu maior desafio nesse processo de estudos? Eu acho que o maior desafio de qualquer concurseiro é o isolamento, né, você fica um pouco afastado, você abre ali o Instagram, você vê seus amigos se divertindo, seguindo a a vida, fazendo coisas, você fica: "Caramba, será que eu vou ficar a vida toda aqui? Quando é que isso vai chegar? Será que vai dar certo? Será que vai chegar um momento que isso vai que eu não consiga, eu vou ter que praticamente do zero e procurar outra coisa?". Acho que é mais esse medo, né, e esse isolamento que sem dúvida afeta um pouco, por exemplo, alguns aniversários você deixa de ir, alguns eventos de família você está ausente, vários finais de semana você está ausente, depois de um dia de trabalho você não tem aquela liberdade de descansar, não, você está ali estudando. Então acho que isso é o mais difícil, que a par e isso faz com que outras coisas surjam, mas eu diria que isso é o mais complicado no mundo dos concursos.
E agora, assumindo, né, na Polícia Federal, você pretende, então, não continuar estudando para concurso? Não, é Seria assim, já a aposentadoria é, dessa vida de concurseiro? eu acho que a vida do concurseiro seria aposentada, ia dar entrada no INSS, né? Porque é justamente isso que eu falo. Primeiro que era um cargo que eu gostava, que eu tinha interesse na faculdade, né? Então, provavelmente se fosse outro cargo, eu iria continuar. Mas esse cargo em particular, ou qualquer outro cargo de procuradoria, eu acredito que eu iria parar para dar mais atenção à família, minha esposa, minha filha, e pensar em seguir a vida e focar no cargo em si. Não é parar de estudar, porque em direito não tem como você parar de estudar, né? Mas, e eu particularmente gosto em si de estudar. Óbvio que tem algumas coisas de direito, de concurso que é chato em estudar, aquelas coisas que você tem que decorar, etc. Mas a matéria jurídica em si me interessa, me agrada. Inclusive eu tenho interesse em seguir em carreira acadêmica, dar aula, enfim. Mas para concurso tem aquelas particularidadezinhas um pouquinho chatinhas, né? Que eu não queria mais seguir. E agora que a gente está gravando, ainda vai acontecer a prova oral, mas você inclusive veio aqui para Estratégia para focar nisso, né? Eu queria que você contasse como que está essa preparação para essa etapa. Pois bem, a prova oral é a prova temida, né? Que envolve muito nervosismo. Embora ela tenha uma semelhança com a prova discursiva, na discursiva você está ali tranquilo, você pode pensar, você tem um tempo para refletir, tem rascunho, enfim. Mas a minha preparação está sendo basicamente a mesma, com muita revisão, mas naturalmente treinando muito a fala, fazendo muitas perguntas entre os colegas que estão estudando junto. Eh, eh, Vim aqui fazer um curso também para me aperfeiçoar, para treinar com os professores que são especialistas na área. E é isso. É uma fase, como eu disse, temida, que exige muito. Não é tanto mais conhecimento jurídico, porque se você for realmente analisar as provas orais que já ocorreram do CESP, elas são bem semelhantes com as provas discursivas e o conteúdo em si não é tão difícil, digamos assim. Mas ela exige essa questão justamente do nervosismo, de você conseguir tirar da cachola uma resposta com desenvoltura, que agrade o examinador e que principalmente conste no padrão de resposta, porque a banca CESP ela também tem um padrão de resposta para a prova oral. Então, essa é a dificuldade da prova oral, basicamente. E falando de CESP, já aproveitando, na prova objetiva você respondeu todas as questões ou decidiu deixar algumas em branco? Pronto, eu deixei 4 questões em branco, que eram questões que realmente eu fiquei com muito em dúvida, mas eu até meio que me arrependo um pouco, porque das 4, 3 eu teoricamente iria acertar, mas na hora ali você não tem essa segurança, então eu deixei 4 questões em branco, fiz 116 questões. E aí, em relação à estratégia também, como que você acha que ele te ajudou aí nessa caminhada, nesse percurso de estudos? Bem, como eu estava dizendo, dentre aqueles pilares que eu citei, acho que um dos fundamentais são as questões. Então, eu assinei o sistema de questões de vocês e ele tinha algo que me deixou assim bem impressionado em relação aos demais, que era a questão de ter questões próprias e questões de leis da legislação seca. Então, nenhum outro banco de questões tem isso, pelo menos eu não me recordo se tem. Então, isso era muito bom, porque você conseguia abarcar toda a legislação em questão. Então, além de você fazer a leitura da questão, que às vezes é maçante, cansativa, quando eu ia fazer as questões dessa legislação me ajudava, porque eu memorizava com maior facilidade as questões, a legislação seca. Então, acho que as questões elas foram fundamentais, porque eu costumo dizer que eu fazia questão, além de ter 5 pilares de estudo, eu fazia questão de 5 formas diferentes. Eu fazia questão imediatamente após estudar, para saber se o meu estudo foi eficiente ou não. Eu fazia questão quando eu ia revisar um tema, eu iniciava pela questão. Ao dormir, antes de dormir, eu costumava resolver muitas questões de maneira aleatória, certo? Então, assim, eu usava as questões de várias formas diferentes. Às vezes eu usava a questão para esgotar um assunto. Então, por exemplo, como eu disse, alguns temas eu fazia resumo próprio, quando era um tema muito importante. Então, o que é que eu fazia? Eu ia no banco de questão e selecionava todas as questões daquele tema, para não ter nenhuma forma de cobrança que eu não vi. Então, eu esgotava especificamente aquele tema de uma matéria, todas as questões. Então, assim, eu sempre costumo dizer com as pessoas que eu converso que não existe só uma forma de fazer questão, existem várias formas de fazer questão.
e cada uma tem o seu momento certo, a hora certa de você fazer. Então, eu acho que é fundamental você treinar bastante essas questões. Então, para a gente já ir encerrando a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também sonham em conquistar uma aprovação, seja em procuradorias, na área policial, enfim, o que você poderia deixar de dica para essas pessoas? Bem, gente, primeiro com aquela frase clichê, né? Não desistam, certo? Segundo, tenham foco. Acredito que o grande problema do atual século é justamente as pessoas que estão ali pulando de galho em galho, embora eu tenha feito isso, mas eu sempre consegui manter um foco nos estudos, então não acredite vou estudar 2 meses e passar, isso não existe. É preciso que você tenha uma constância, é preciso entender que o processo de estudo, ele é lento, é preciso entender que o processo de estudo precisa de repetição, então não adianta imaginar que em 2, 3, 4 meses você vai conseguir uma aprovação. Pode acontecer? Pode, mas isso não é a regra. Então é preciso que tenha essa disciplina, que você deixe de lado, se afaste um pouco de rede social, etc. Tenha um foco nos estudos, pense, priorize em uma banca, se for possível, porque em que pese existem cargos diferentes, a cobrança da banca é muito similar, então ter uma familiaridade com a banca, pelo menos as 2 maiores bancas do país que fazem as provas, eu acho que é primordial. E ter um bom método. Ter um bom método e, sem dúvida, um bom material, né? Sem um material de base, você não vai conseguir ter o conhecimento necessário. Não adianta você ter 100 técnicos de estudo se você não tem um material adequado para uma prova de concurso. Então, o concurso ele tem esses detalhes, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter foco, principalmente, muita disciplina e é isso. É isso, então, Ítalo, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter topado vir até São Paulo, dar essa entrevista aqui pra gente, e te desejar muito sucesso aí na sua caminhada também. Eu que agradeço, a estratégia sempre esteve de portas abertas e agradeço demais. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!